Quando você fala em Nova Lima, a gente tem que considerar, eu fico imaginando Nova Lima nesse tempo que eu estou em Belo Horizonte. Cheguei em 78 em Belo Horizonte e a realidade de Nova Lima, a gente saía para Nova Lima para passear no domingo, para comer no Tupamaro. Olha o tempo que era Nova Lima. Hoje não, hoje é uma cidade única. Você sai de Belo Horizonte a Nova Lima, não há nenhuma ausência de municípios. Os municípios se conversam em toda a sua integridade daqui até Nova Lima. E isso traz a Nova Lima uma característica muito importante para Belo Horizonte. Sem contar que no vetor sul, a gente tem a Oscar Niemeyer, que é uma das principais avenidas da cidade hoje e que é do município de Nova Lima. O Belo Horizontino acha que está em Belo Horizonte, mas está em Nova Lima. Então vamos começar falando sobre mobilidade, que é o assunto que mais nos preocupa nessa conurbação de cidades. Queria que você falasse um pouquinho como é que é a sua visão de mobilidade para o novalimense, para quem mora em Raposos, Rio Acima, e que tem que passar por Nova Lima e por aquele complexo de mistura ali, Belo Horizonte e Nova Lima. Paulo, a gente falar sobre mobilidade, é importante a gente ressaltar. Mobilidade não é só o meio de transporte, né? Ela vai muito além disso. Ela é dignidade, ela é saúde mental hoje para as pessoas, porque é impossível as pessoas saírem para trabalhar e ficarem 2 horas para ir, 2 horas para voltar no trânsito dentro de um carro. Então a gente está falando muito mais do que isso, né? É dignidade mesmo, é levar a qualidade de vida para as pessoas. E a gente enfrenta isso em toda a região metropolitana. É Nova Lima, é Contagem, onde a gente vai, a gente encontra trânsito, a gente encontra muito carro, a gente encontra pouca locomoção e isso leva as pessoas a estarem estressadas, a chegar atrasado no trabalho ou sair mais cedo, né? Algumas pessoas já saem hoje, antes do seu horário de trabalho, saem 2 horas antes para poder chegar pontualmente no trabalho. Então, se a gente for parar para pensar, nós precisamos avançar muito. A gente está muito atrás de outras capitais, de outras regiões metropolitanas do nosso país. Então a gente precisa falar de mobilidade urbana, mas a gente tem que falar também de crescimento da cidade. Belo Horizonte cresceu, Nova Lima cresceu muito. Nova Lima, a gente, nos últimos 15 anos, dobramos nossa população, dobramos os nossos serviços, dobramos nosso meio de vida, né? Você falou bem que em Nova Lima, para almoçar, hoje as pessoas se deslocam o tempo inteiro dentro da cidade de Nova Lima. E a nossa porta de entrada e porta de saída é Belo Horizonte, né? Nossa capital. Então, se a gente não tem como conversar sobre mobilidade urbana sem falar com Belo Horizonte. E para falar nisso, existe um projeto, que é um projeto ambicioso, que começa com um desvio ali na MG 30, onde você, antes de chegar ali no Vale dos Cristais, teria uma avenida, uma estrada, né, que passaria por cima, sairia lá em cima na linha férrea, e aí teria a avenida da linha férrea com o parque linear. Tem muita gente que não consegue compreender esse projeto, uns porque não querem, outros porque se objetam de maneira natural. Explica para a gente um pouquinho esse projeto e a importância dele para a mobilidade da região metropolitana. Hoje, nosso município ele passa mesmo por um plano de mobilidade, né? A gente tem que conseguir que as pessoas possam escoar com tranquilidade. Então, eu já falei, Nova Lima cresceu muito. Então, ela cresceu para todos os lados, menos na porta de entrada e porta de saída, que é a mesma. Você trouxe um número para mim, Nova Lima tinha 65 mil habitantes. E perto, hoje... perto de 70 mil habitantes, hoje a gente está com 111 mil habitantes. Mas sabemos que o número de pessoas que transitam dentro da nossa região, ele é muito maior do que isso. Se a gente pegar a região do Oscar Niemeyer, que a gente falou muito bem, que é aquela região ali que divide, né, a fronteira com Belo Horizonte, a gente pegar o bairro Jardim Canadá, Alphaville, e de um ponto a outro da cidade, né, tem um número muito maior de pessoas transitando lá, porque é uma cidade de alta empregabilidade. Então isso é natural acontecer e está tão próximo de Belo Horizonte. Então tem pessoas hoje de Belo Horizonte, de Contagem, muita gente do Barreiro trabalha em Nova Lima. Então a gente tem que destacar isso, esse crescimento que se deu em termos de população e em termos de cidade também, que a gente cresceu em todos os setores ali. Quando a gente fala do nosso plano de mobilidade urbana, a gente tem obras importantes que estão perto de acontecer. A gente fala dessa obra, que é uma obra que chama Estrada do Belágio, que ela vai interligar ali, passar perto da barreira e chegar perto da linha férrea. E aí a gente vai enfrentar o mesmo problema que a gente vem. Se a gente não tiver uma solução naquela região ali, que é o que a gente está buscando agora, a solução das 4 grandes obras que a gente vai ter ali no entorno do BH Shop, que é uma alça em espécie de ferradura, que ela vai ligar, jogar direto da 356 direto na parte de baixo, sentido Rio de Janeiro. Então a gente já vai desatolar, porque as pessoas elas têm que passar até o BH Shop, fazer aquele contorno, pegar o trânsito e ir de volta, para ir sentido ao Rio, sentido ao anel rodoviário. A gente tem obras embaixo, que eu acho que é uma obra que foi muito polêmica, que a gente teve uma notícia muito boa ontem, que o prefeito Álvaro Damião anunciou que vai retomar as obras. É uma obra de extrema importância, que é o alargamento daquela via e daquele viaduto próximo ao BH Shop ali.
após o BH Shop, que vai dar sentido para Nossa Senhora do Carmo, que vai dar para o Rio de Janeiro, para a Rajagabali, que é onde que as pessoas passam e precisam transitar, né? Então a gente teve esse avanço, tem mais uma obra que é o alargamento do pontilhão, ali que vai ser debaixo da linha férrea, que é onde a gente tem que falar, é um assunto muito polêmico, mas é um único acesso que a gente vai ter para realmente resolver o problema dos dois municípios. O pontilhão que você fala é aquele das rotatórias. Isso, após rotatória, que é onde a gente chama de 6 pistas, aquele pontilhão, a gente vê que ele reduz muito, então a gente sai de 6 pistas para 4, que são os gargalos que a gente tem em toda a região metropolitana, que de repente encurta uma pista, encurta outra, a saída a gente começa com 6 pistas e termina com 2, então não vai ter como, vai ter essa dificuldade mesmo. Então esse do pontilhão é alargamento dele, que é onde que a gente vai poder transformar nas 6 vias que embaixo já tem. E a alcinha também, tem aquela alcinha de contorno que eu acho que é importante. A gente já vem falando sobre ela, que é de quem está vindo da 356 e quer cair na MG 030. Então é uma alcinha também hoje que as pessoas levam horas e horas ali aguardando, tanto de manhã quanto à tarde, para poder se locomover. Aquilo é uma enganação, né? Aquela alcinha, ela é muito estreita, né? Passa um carro só e se quebra um caminhão. Só a gente pensar. Para tudo. Caminhão, um ônibus que quebrar ali, acabou. As pessoas têm que ir no BH Shop e retornar. Ainda puseram um sinal de trânsito ali. Eu queria até dar um prêmio para quem colocou aquele sinal de trânsito. Isso, são 2 pessoas que querem dar um prêmio também, que eu passo e desloco sempre ali. Então eu vejo que tem aquele semáforo, mas isso eu acho que é ruim falar de gestões passadas, mas eu acho que são erros que acontecem. Teve que ter um sinal ali porque a gente não tem... A alcinha, ela cai em 2 pistas, sendo que a gente já vem de 2 pistas ali, então não temos saída, não. Bom, então, eles conversam comigo aqui enquanto a gente está conversando, Perfeito. Porque eles ficam loucos para conversar com a gente aqui, lá no controle. Mas para a gente continuar esse trabalho que você vê aí, essa necessidade dessa mobilidade. Mas a tua preocupação com a mobilidade em Nova Lima é desde o teu primeiro mandato, né? Como é que começa a tua preocupação e que conquistas você já tem nesse período de primeiro mandato e segundo? Paulo, eu vou falar a verdade. Sobre mobilidade urbana, a gente já tem uma preocupação desde o meu tempo que eu estudei na Milton Campos ali. Em 2012 eu formei. Então a gente já tinha essa dificuldade no trânsito ali. Isso que eu falo, quando a gente tem um crescimento e não acompanha. A cidade tem que acompanhar o crescimento populacional, de indústria, de mercado, de comércio que a gente tem. Então, em 2012 eu já falava sobre isso, que eu ficava ali horas ali, já parado no trânsito. Agora, imagine agora que o número de pessoas que transitam ali aumentou muito. E no primeiro mandato a gente trouxe isso, para a gente poder falar sobre mobilidade urbana. Porque muito se fala em mobilidade urbana, muito se fala, né, a gente usa o termo, mas no final das contas é um aglomerado de coisas que a gente pode fazer e pode trazer para resolver. Um projeto, acho que de extrema importância, que foi com a Prefeitura e com a Câmara em Nova Lima, foi a nossa tarifa única. Nossa tarifa hoje é a menor da região metropolitana. É R$2 que custa a nossa tarifa para você locomover dentro da cidade. Então, qualquer que seja o movimento que você faça dentro da cidade. Então a gente sai de Santa Rita hoje, que é um bairro próximo a Rio Acima, e fazer aquele contorno todo, chegar no Alphaville Água Limpa, que é o último bairro da cidade, pegando a 040, é R$2 da mesma forma. Porque isso a gente consegue, que as pessoas transitam dentro da cidade. Todo mundo tem que ter um motivo para andar de ônibus. O motivo é trabalho, o motivo é escola, e sendo trabalho, principalmente dentro da nossa cidade, que é alta empregabilidade, a gente precisa que as pessoas possam se locomover lá. Quando a gente trouxe essa tarifa, a gente viu a facilidade que as pessoas buscaram em contratar moradores da cidade. Então ela vai muito além disso. Mais escolas estão vindo para a região, que é importante também, né? Desde que a gente possa realmente controlar esse crescimento, de onde que essas escolas vão estar. Os comércios aumentaram muito na nossa cidade. Isso é reflexo de uma passagem que cabe na conta do empresário. Então isso ajuda o empresário, ajuda a população, isso atende tudo, que a gente sempre fala, né? O bem comum prevalece. Nova Lima tem uma característica de mineração, é a origem da cidade, né? A mineração foi quem deu o primeiro impulso para a cidade e até hoje Nova Lima vive muito próximo da realidade da mineração. Escoamento de minério é um problema. Alguma coisa foi feita nesse sentido? Que caminhos foram tomados para resolver essa questão? Na questão da mineração, né, é importante ressaltar que é o nosso terceiro fator de gerador econômico dentro da cidade e que também o primeiro é serviços. Mas está muito ligado também à mineração, porque o que a mineração gera de serviço é muito grande. A gente teve um projeto ano passado, foi muito importante, eu que desloco sempre
do Jardim Canadá para o centro, do centro para a cidade, Água Limpa, ando muito, eu vi o número absurdo de caminhões que a gente teve um crescimento. Você conhecer a cidade, o bom é isso. Falei, gente, isso cresceu muito, o número de caminhões trafegando ali na região do Jardim Canadá, Miguelão, e pegando sentido anel rodoviário. A gente teve um projeto importante que foi para reduzir o número das carretas. E a gente conseguiu. Acho que eu tenho que destacar esse projeto, que foi uma luta que a gente enfrentou. Porque rodovia federal não cabe a gente, então não tem como proibir. Mas tem como se limitar o que sai e entra dentro do seu município. Então a gente limitou. Os caminhões, eles andavam 76 quilômetros para um terminal para entregar o minério de ferro, sendo que a gente tinha um terminal de minério de ferro a 9 quilômetros. Quando a gente fez o projeto de lei, o cálculo era que a gente tinha 3 mil caminhões o dia todo, descendo anel rodoviário, aquele série de acidentes que a gente teve, né, no ano passado, ano retrasado, no anel rodoviário. E hoje a gente já tem dados que foi reduzido em 70% esses caminhões. Acho que quem anda e transita ali na 040 já notou a redução que foi significante dentro da nossa região. Tudo isso fazendo com que dentro da cidade, em estradas vicinais, que já tinham essa função anteriormente, pudesse circular o minério. É mais ou menos isso. Isso, né? A gente identificou que a gente tinha uma estrada que pertencia a uma mineradora específica, que só os caminhões dela podiam transitar ali. Sendo que o material que era retirado era entregue para essa mesma mineradora, só que num terminal de 76 quilômetros de diferença. Então a gente falou, nós temos saída. Eu acho que todos os municípios mineradores, a gente tem que pensar nisso, né? Para a gente poder levar a qualidade para as pessoas. Sabemos a necessidade que a gente tem da mineração. Eu acho que todos os prefeitos, vereadores que estão em cidades mineradoras sabem da necessidade que a gente tem da mineração, a necessidade de ter mineração no município, no nosso estado, no nosso país e no mundo. Então é necessário, mas a gente tem que levar a qualidade para as pessoas que ali vivem. Então se a gente pode tirar o trânsito, o fluxo grande de caminhões para passar perto de carros, né, carros de passeio, transporte público, e levar para internamente as estradas, né, que os foras de estrada andam, a gente pode levar e fazer essa entrega desse material por lá. Por que não fazer? Por que não levar essa qualidade de vida para as pessoas ali? Você tem, como presidente da Câmara de Nova Lima, tem uma cidade que evoluiu muito sob o ponto de vista da educação. É considerado uma evolução enorme o que aconteceu com a educação. Mas você também tem projetos sociais dentro da cidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e a importância desses projetos. Paulo, a gente falar de educação, né? Eu não gosto de ficar fora do tema, não. Porque nós temos uma instituição, né, que vamos completar 30 anos, que é uma creche, uma das primeiras creches do estado. Foi fundada pelo meu pai, eu lembro bem, na época a gente criança ainda, então em 95 ele fundou, que ele participava daquele movimento pró-creches que teve na região metropolitana, muito forte em Belo Horizonte, que se deu aos meios hoje. E a gente permaneceu com a nossa creche comunitária, continua como comunitária, fazemos o atendimento. Hoje a gente tem cerca de 700 crianças, 550 todos os dias, mais a escolinha de futebol, onde a gente faz esse atendimento. E a gente sabe que levar dignidade para as pessoas, a gente mudar, o que muda mesmo a vida das pessoas é educação. Né? Nosso município, a educação nossa é muito boa, é de extrema qualidade. A gente tem assim, desde a criança quando chega, aumentamos muito na última legislatura, conseguimos dobrar o número de vagas no município, mas ainda insuficiente. Né? A gente falar de creche hoje é como se a gente estivesse falando em 95, quando poucas pessoas falavam de creche, com aquele movimento muito forte que teve de Procreche, e a gente entender que hoje ainda falta muita creche. Nosso município a gente conseguiu sim ampliar o número de creche, mesmo tendo a nossa, né? A nossa que tem 550 é um número assim que muitos municípios ainda não têm hoje, e é um trabalho social da nossa família, da minha família específica e de todos aqueles que ajudam, né? São 30 anos de experiência, 30 anos de convivência no dia a dia, passaram muitas crianças lá. É um projeto assim que é uma missão de vida nossa mesmo. Você falou, a gente estava falando da necessidade de modernização do viaduto do BH Shopping. Aquele viaduto é dos anos 70. E hoje a gente tem ele como a única realidade de mobilidade naquela região. Mas eu fiz esse arco do tempo com 70 para pensar um pouquinho nessa obrigação que nós temos que entender que as cidades se transformam rapidamente e até muito mais fora do controle do que a gente pode imaginar. Quais são os projetos mais ambiciosos para Nova Lima, no sentido de preparar a Nova Lima para o futuro, que já está batendo na porta? Paulo, eu falo muito que a gente tem talvez um projeto, né? Talvez não, tenho certeza. Um projeto que vai modificar, sim, a diretriz da cidade, é o nosso plano diretor.
ele está defasado desde 2007. Então a prefeitura parece que já está em fase final, vai encaminhar para a Câmara, nós vamos abrir discussão sobre ele, e o plano diretor ele veio para isso mesmo dentro dos nossos municípios, para a gente saber onde o município quer chegar, as diretrizes que a gente vai, onde pode construir, uso e ocupação de solo, onde eu acho que temos que setorizar também, onde que tem serviço, onde que precisa ter serviço, né? Eu acho que isso leva e modifica a cidade, modifica a característica da cidade, né? A região metropolitana nossa está crescendo muito. Nós precisamos enxergar isso como uma metrópole. Nós precisamos enxergar a nossa capital, Belo Horizonte, mas como uma metrópole da região metropolitana também. Porque o que a capital pode levar para os municípios que fazem fronteira é esse crescimento. Para a pessoa que não consegue morar em Belo Horizonte, que foi filho de Belo Horizonte, poder ir para Nova Lima, poder ir para Contagem, poder trabalhar. Aquele empresário que não teve condição na capital de se instalar numa Savassi, por exemplo, pode sim se instalar numa região pertinho, próximo, que é Nova Lima. Se a gente pegar de madrugada para a gente poder atravessar, em 10, 7 minutos a gente está em Nova Lima. E essa é uma realidade, só que para isso acontecer, e a gente está indo aqui para a reta final da conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as suas expectativas para essa obra que eu acho que seria a mais importante, que é esse conjunto de obras, a Estrada do Belágio, a linha férrea, as alças. Que expectativas você tem? Porque já tem uma audiência pública realizada em Nova Lima, deverá ser feita uma audiência pública em Belo Horizonte, mas diz que o tempo da política não é o tempo dos homens. No tempo da política, qual é a sua expectativa? Minha maior expectativa é que a gente possa, de fato, iniciar as obras. A gente tem que iniciar o quanto antes. Se a gente pensar que a gente falou nessas obras há um ano atrás, em abril nós estávamos anunciando essas obras. Então, por vários fatores que vieram atrapalhar, a questão da licitação, acho que ontem o Álvaro deu um passo muito importante. Conversei com ele, conversei com o Juliano, que foi parceiro, que entendeu, que trouxe essa compreensão que é necessário realizar essas obras. Então, se a gente puder iniciar o quanto antes, pelo menos a primeira obra, tem que puxar as demais. Porque é inadmissível a gente ter as obras interrompidas, igual foi, ter que talvez passar, a gente estava falando em passar num novo processo licitatório. E todo mundo sabe a dificuldade que é um processo licitatório. Então, se a gente interromper para mudar, sendo que a gente pode sim refazer rotas, replantar as árvores, podemos falar disso. Acho que a gente tem tanta área para a gente poder replantar, para a gente poder falar disso. O que não pode é 15 mil pessoas que transitam ali todo dia, continuar tendo um acidente, continuar a ficar parado no trânsito 2 horas, 1h30, qualquer coisa que você vai fazer num domingo, você levar meia hora num trecho tão pequeno. Então, o que a gente espera, a nossa expectativa e esperança é que se inicie o quanto antes. E se houver qualquer dificuldade, acho que a gente que está à frente, eu na condução, junto com meus colegas vereadores na Câmara, nosso prefeito de Belo Horizonte, o Juliano, presidente da Câmara, a gente está abrindo uma discussão que eu acho que é importante. Nós estamos começando, que eu acho que é um marco, a falar de uma metrópole que tem que ligar. Não tem como a gente falar naquele pedaço sem conversar com Belo Horizonte, sem que as câmaras possam participar, da mesma forma que vai ser em Contagem, em outras regiões mais, né? A gente precisa se comunicar, precisa dialogar e colocar que o bem comum e o coletivo ele tem que estar à frente de qualquer pauta.